Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Aqui Rômulo Nunes. Vamos para mais uma aula de biologia. Hoje falaremos sobre proteínas. Tá, gente? Já falamos sobre água, sais minerais, carboidratos, lipídios e agora proteínas, né? Mais um componente orgânico da célula. São moléculas grandes, né, gente? Então lembre que as proteínas são macromoléculas, né? São moléculas grandes formadas por unidades menores, ou seja, por monômeros denominados de aminoácidos, né? Então os aminoácidos são monômeros que se juntam para formar macromoléculas, que são as proteínas. Sua metabolização, ou seja, após a proteína, gente, que nós ingerimos ser metabolizada, alguns resíduos serão produzidos, né? Por exemplo, amônia, ácido úrico e ureia. São três substâncias tóxicas, né? São resíduos nitrogenados que surgem a partir de metabolização de proteínas. Então, quem come, por exemplo, muita proteína, com certeza irá produzir também mais resíduos como amônia, ácido úrico e ureia. E aí eu chamo a atenção para vocês, né, uma doença conhecida como gota, né, uma doença chamada gota, que causa inflamações, principalmente nas articulações. A gota, gente, se dá devido ao acúmulo de ácido úrico, certo, nas articulações. Então, uma pessoa que se alimenta de muita proteína, ela pode, ao longo do tempo, desenvolver a doença chamada de gota, que é uma doença crônica, tá ok? Ela não vai curar depois que parar de comer a proteína. Não, aí vai ter agora que, uma vez desencadeada essa doença, muito provavelmente você vai morrer com ela. Vai ter que viver à base de medicamentos, muitas das vezes, e reduzir, né, as proteínas e o sal, que também influencia. Já que as proteínas são formadas, né, gente, por aminoácidos, vamos falar um pouquinho deles, né? Então, são monômeros de proteínas, como eu já falei, né? São as partes pequenas, vamos pensar assim, das proteínas. Aqui é só uma ilustração, né, onde mostra, né, uma arrumação aqui dos átomos de um aminoácido, né? O seu grupo amina ligado aqui ao carbono, que está por sua vez ligado ao grupo aqui carboxila. Esse R que é uma cadeia lateral, que, ou seja, que é uma série de outros átomos que vão se formar aqui, que varia de aminoácido para aminoácido. Todo aminoácido tem essa arrumação que vocês estão vendo aqui. Porém, a cadeia lateral, que é um complemento, né, uma sequência aqui na fórmula, cada aminoácido tem a sua cadeia lateral específica, tá ok? Gente, são conhecidos 20 tipos de aminoácidos. As proteínas são formadas por 20 tipos de aminoácidos, né? Esses aminoácidos vão se combinando, vão se arrumando e formando diversas proteínas. E esses aminoácidos, tá, gente? Eles podem ser de duas formas. Eles podem ser arrumados, agrupados em dois grupos. Os chamados aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais, tá ok? Olha o que nós temos aqui, ó, os vegetais conseguem produzir todos os aminoácidos que precisam. Logo, os vegetais produzem aminoácidos naturais, porque vejam na sequência aqui que aminoácidos naturais são aqueles que são produzidos pelo próprio organismo. Os vegetais produzem todos os 20. Nós não produzimos os 20, né? Algumas literaturas, aí, alguns livros dizem que nós produzimos 12, outros dizem que são 10, mas não se prendam a decoreba, tá, gente? A números. Basta vocês lembrarem que os aminoácidos que o nosso corpo produz são chamados de aminoácidos naturais, que em nosso corpo especificamente ocorre principalmente no fígado. Tá? O fígado é um órgão extremamente produtor de aminoácidos no nosso corpo. E claro, aminoácidos naturais. E os aminoácidos que nós não produzimos, que teremos que buscar nos alimentos, são chamados aminoácidos essenciais. Então, o que o nosso organismo produz? Aminoácidos naturais.
aqueles que nós não produzimos, que temos que buscar na alimentação, aminoácidos essenciais. Trago para vocês aqui uma ilustração, onde nós temos aqui, veja, seguindo esse livro, essa ilustração, gente, nós temos 8 aminoácidos essenciais. Então, quer dizer, então, já que são 20, né? 12 seriam naturais, nós produzimos 12, e os outros 8 nós temos que buscar nos alimentos. E aqui estão o nome dos 8 aminoácidos, vocês podem ver, triptofano, metionina, valina, não precisamos também decorar isso. E a ilustração mostra que a combinaçãozinha, né, que praticamente é um padrão de alimento no Brasil inteiro, feijão com arroz, esses dois juntos fornecem todos os aminoácidos essenciais que nós precisamos. Então, aí, uma dupla extremamente importante no que se refere a proteínas. Claro, também eles têm função para aminoácidos, não só aminoácidos, mas lipídios, né, sais minerais, carboidratos, né, mas especificamente falando de aminoácidos, esses dois caras aqui nos fornecem o que a gente precisa. Ligação peptídica. Como nós vimos, as proteínas são formadas por aminoácidos. E esses aminoácidos, gente, eles se agarram uns aos outros, eles se ligam uns aos outros por uma ligação chamada ligação peptídica. Então, o que é uma ligação peptídica? Uma ligação entre dois aminoácidos. Esses aminoácidos vão se arrumando, um ligando ao outro, ligando ao outro. Claro que quando nós falamos de proteína, vocês podem pensar em mais de 100. Normalmente aí até 100 aminoácidos a gente nem chama de proteína, geralmente a gente chama de cadeia polipeptídica, né? Um peptídeo aí. Mas quando a gente fala em proteína, vocês imaginam aí centenas ou milhares de aminoácidos juntos, se agarrando uns aos outros pelas ligações peptídicas para formar a proteína. E é justamente quando a gente come, por exemplo, proteína, gente, a digestão da proteína que a gente tanto fala, é justamente o nosso organismo quebrar essas ligações, para que os aminoácidos voltem a ficar livres dentro da gente. A proteína é uma molécula grande, quando nós ingerimos, ela tem que ser quebrada em aminoácidos, para que o nosso intestino, né, absorva, leve para o sangue conduza esses aminoácidos para as células, para que as células façam novas proteínas. Além também de participar de vários outros processos, que a gente vai estudar depois. Aqui é só mostrando para vocês como identificar uma ligação peptídica, né? Na parte de uma imagem, como vocês vão ver na sequência. Olhando para uma imagem, como é que eu sei que eu tenho um aminoácido de um lado, um aminoácido de outro lado, e eles juntos estão ali se agarrando por uma ligação peptídica? Veja que ele diz que a ligação é formada entre o átomo de carbono do grupo carboxila e o átomo de nitrogênio do grupo amina, ocorrendo a produção de uma molécula de água. Então, deixa eu mostrar aqui a vocês, então, né, uma ilustração que tenta mostrar bem isso aqui. Então, veja, gente, aqui de um lado vocês têm um aminoácido e aqui do lado outro aminoácido. Entre eles eu vou ter uma ligação peptídica. Então, como é que eu localizo essa ligação peptídica? Vejam, vocês vão procurar um carbono, né, um carbono que esteja aqui ligado ao O, ao oxigênio. Nós vamos ter aqui uma ligação, né, o que vai formar o grupo carboxila, e um nitrogênio ligado ao hidrogênio, né, vai formar aqui o nosso grupo amina. Então, entre esse carbono que está com o oxigênio e entre o nitrogênio que está com hidrogênio, entre esse C e N aqui ó, nós temos uma ligação peptídica. Ou seja, eu tenho um aminoácido de um lado, um aminoácido do outro e uma ligação peptídica ligando esses dois aminoácidos, tá ok? E nessa ligação peptídica, para que ela ocorra, haverá a liberação, a perda de uma molécula d'água. Por isso que a ligação peptídica é chamada de ligação também, né? Ligação de desidratação, tá ok? Então percebam a curiosidade aqui, gente. Se eu tenho dois aminoácidos, eu vou ter uma ligação peptídica e a liberação de uma molécula de água. Então, se eu pegar, por exemplo, a hemoglobina, se eu pegar a molécula de hemoglobina, que tem aproximadamente, vamos imaginar aí, 574 aminoácidos.
Se eu pegar essa hemoglobina com 574 aminoácidos, essa proteína, eu posso dizer então que são necessárias 573 ligações peptídicas para formar a hemoglobina. E serão liberados 573 moléculas de água para que essa hemoglobina seja formada. Então, se eu tenho a hemoglobina com 574 aminoácidos, vocês pegam o número de aminoácidos menos 1 e encontrarão o número de ligações peptídicas e o número de liberações de moléculas de água. Tá ok? Vamos seguir. A estrutura das proteínas, tá, gente? Isso aqui a gente vai falar muito em outras oportunidades, mas a estrutura primária, quando se considera a sequência de aminoácidos. Quando você geralmente vê uma imagem, né, uma ilustração no livro com os nomes de um aminoácido, um tracinho, o nome de outro aminoácido, um tracinho, o nome de outro aminoácido, geralmente isso aí está representando a estrutura primária. A estrutura secundária, normalmente vocês vão ver não nomes de aminoácidos, mas vocês vão ver um desenho, né? Uma forma, como ele colocou, é a forma helicoidal, né? Uma espécie de hélice, assim, uma proteína em forma de meio que um cabelo encaracolado. Vocês imaginam ali aquele cabelo encaracolado ali, com uma estrutura de proteínas em forma secundária, tá? A estrutura terciária você vai encontrar não só esse formato helicoidal, mas uma proteína jamais, né, digamos assim, dobrando sobre si mesma, uma estrutura tridimensional. Terciária vem essa ideia de 3D, tá? E a estrutura quaternária, que seria você pegar várias proteínas com estrutura terciária, uma enroladinha aqui, outra enrolada lá, outra fazer aquele, né, complexo de estruturas, que é uma proteína jamais bem estruturada, muita mais ligações, muito mais reajustes, rearranjos moleculares. Então, é uma proteína mais complexa, tá ok? Aqui a ilustração para vocês. Ali na letra A, vocês estão vendo aqui uma estrutura, ó, primária da proteína. Esses símbolozinhos, né, indicando aqui o nome dos aminoácidos, né, gente? Lisina, lisina, glicina, leucina, valina e por aí vai. Olha aqui na letra B, já é uma estrutura helicoidal, né, estrutura secundária. Terciária, veja que nós temos aqui uma arrumação tridimensional. Mostramos aqui proteína, sua estrutura enrolada. E a quaternária aqui, né, seria mais ou menos a 3D aqui, ó, só que meio que repetida umas às outras, né, um emaranhado de 3D, formando aqui um quaternário, um 4D, estrutura muito mais complexas. Mais para frente vocês vão entender que cada proteína tem sua conformação espacial. Assim como os objetos, uma faca tem aquele formato que a gente conhece, a tesoura tem aquele formato, o martelo tem aquele formato, uma colher, né, gente? Uma caneta, enfim, todos os objetos têm um formato para uma determinada função. Nossas proteínas, da mesma forma, elas têm formatos, né, com formações espaciais próprias para desempenhar suas funções, como nós veremos a seguir. E aqui, né, gente, mostra justamente um termo muito importante na biologia, que é a chamada desnaturação de proteínas. Então, toda vez que, ó, uma proteína perder esse formato que eu falei a vocês, né, alterar a sua estrutura espacial, essa proteína vai estar desnaturada. Então, vocês imaginem aquele garfo todo entortado, né, gente, tudo torto, amassado, né, aqueles ganchinhos lá do garfo todo quebrado, sei lá, não vai servir para garfo, né? Não vai fazer a função de garfo mais, né? Uma tesoura, se ela não tiver aquela função, ela não vai fazer função de tesoura. E as proteínas a mesma coisa, se elas não tiverem sua estrutura obedecida, haverá uma desnaturação e a consequência é que a proteína não vai exercer a sua função, tá ok, gente? Se é uma proteína que serve para transportar açúcar, ela não vai transportar açúcar, já que ela foi desnaturada. Se é uma proteína que transportava oxigênio, como a hemoglobina, ela não vai mais fazer o transporte de oxigênio. E o que causa essa alteração na estrutura da proteína? Aqui, como vocês podem ver, principalmente alterações na temperatura e no pH.
Daí vocês perceberem já por que é que uma febre alta pode matar alguém, né, gente? Uma febre alta, ela vai alterar a estrutura das proteínas. E alterando a estrutura da proteína, a desnaturação, eu posso ter aí, inclusive, uma morte, né? Já que as proteínas têm várias funções importantes no corpo. Se elas deixarem de fazer essas funções, problemas surgirão. E em alguns casos, né, gente, que a proteína pode voltar a ser o que era antes, que é a chamada aqui, ó, renaturação. Um exemplo clássico, né, gente, de desnaturação seguido de renaturação, né, a mulherada aí principalmente, e os meninos, né, a galera gosta de fazer uma progressivazinha e tal, né, uma progressiva, veja se você vai mexer com a química. Química, pH, altera o pH, as proteínas do cabelo vão desnaturar. A chapinha, né, gente, veja a temperatura muito alta, vai desnaturar as proteínas do cabelo, mudando inclusive sua forma, né? O cabelo muda seu formato, tá? Mas veja que o cabelo depois ele sofre uma renaturação, né? As proteínas voltam a ser o que era antes. E aí tem que voltar para o salão de novo, né? As cabeleireiras adoram, né? Um ovo, né, gente? Você frita um ovo, veja que aquele ovo que estava lá cru, quando ele sofreu aquele aumento de temperatura na frigideira, por exemplo, ele sofre ali uma desnaturação de proteínas. Vai se mudar as suas qualidades, sejam físicas, veja que ele fica mais duro, o sabor muda, o cheiro muda. Então, mexeu com as proteínas, consequências ocorrem. Exemplos são vários, gente, para falar de desnaturação, ok? Mas eu vou parar por essas, até porque ao longo dos assuntos, principalmente corpo humano, estaremos sempre falando de alterações metabólicas, fisiológicas e até anatômicas no corpo humano. Tá? Aqui é só para mostrar aos senhores um gráfico onde mostra aqui em cima que as células estão trabalhando no máximo, as suas atividades metabólicas estão no máximo, ou seja, suas enzimas estão ajudando nesse trabalho no máximo, e com o aumento de temperatura, ó, morte, provavelmente. Então, no nosso caso, esse gráfico aqui seria 36 graus, por exemplo, aqui, ó, se eu estivesse falando de temperatura, né, como é o caso aqui, 36 graus. 40 graus de febre, 42 graus, provavelmente suas proteínas começam a desnaturar. Se isso não for resolvido a tempo, morte irá acontecer, porque todas as funções do corpo dependem de proteínas, sendo que as principais para controlar as atividades do corpo são as enzimas, que são proteínas especiais. Teremos uma aula só para elas, né, para as enzimas, depois dessa daqui. Aqui outros exemplos, mostrando aqui, gente, enzimas, né, proteínas, pepsina aqui no estômago, ptialina aqui na saliva, tripsina aqui no intestino delgado. Veja que elas têm um ideal, um pH ideal para trabalhar. E veja que a pepsina, que é a do estômago, ela tem um pH ótimo de ação ali por volta de 2, né, um pH extremamente ácido. Deixa eu pegar da saliva, né, a ptialina, já é uma enzima que ela acima de 7, veja, o ideal dela é 7, é um pH neutro. Acima de 7, abaixo de 7, ela já vai desnaturar, já vai perder a sua função, que no caso da ptialina é digerir amido, né? Pepsina e tripsina, digerir proteínas, tá, gente? Veja que a tripsina do intestino, ó, o ideal aqui, o pH 8, 9, né? É um pH básico, né? Um pH alcalino, para ela funcionar bem, tá? Falaremos melhor disso lá nas enzimas. Então, gente, vamos ficando por aqui para a aula não ficar tão, né, longa, não ficar muito grande. E na próxima aula a gente continua com proteínas, falando das suas funções biológicas e uma das funções biológicas que é a defesa, onde também falaremos de vacina e soro, tá ok? Então até a próxima aula. Tchau, tchau.